Se você está perdido à procura de um propósito, se você ainda não descobriu o seu talento, vem, fica comigo que eu vou te contar, te mostrar algumas coisas para facilitar, para fazer com que você descubra o seu talento. E não só descubra o seu talento, mas comece a colocar em prática, exercitando tudo aquilo que vai te levar a ter sucesso em direção com um foco, voltado para que você consiga. Porque muitas vezes, com simples atitudes, podem fazer você simplesmente obter sucesso em tudo que realiza. Porque muitas vezes ignoramos o óbvio. Vou te contar uma história de Viktor Frankl, um judeu que viveu na Alemanha nazista quando estourou a Segunda Guerra Mundial. Ele foi capturado e foi levado para um campo de concentração. Pense, um campo de concentração onde as pessoas eram submetidas a trabalhos escravos, pessoas que não tinham o que comer, não tinha nem onde muitas vezes dormir, porque eram milhares de pessoas que ficavam em galpões que abrigariam apenas 200, 300 pessoas no máximo. Essas pessoas muitas vezes tinham que conviver com um frio intenso. Muitas vezes eles não tinham nem que comer, era apenas uma fatia de pão que era distribuída para milhares de pessoas. E mesmo assim, eles eram obrigados a trabalhar, construir ferrovias, abrir estradas. Então pensa, qual que era o objetivo dessas pessoas? Umas pessoas que não tinham onde tomar banho, que não tinham o que comer, que estavam longe das suas famílias, das suas casas, que foram retirado totalmente a sua integridade mental, física, moral. Eles só tinham dois tipos de coisas para tomar, duas decisões: morrer ou sobreviver. Não tinha outra saída. Eles precisavam lutar com todas as suas forças para sobreviver diante de toda aquela hostilidade que era oferecida contra eles. Pessoas que eram trabalhadores, pessoas que eram honestas, que tinham suas casas, os seus trabalhos, que contribuíam para o Estado, mas que de repente foram simplesmente caçadas, aprisionadas e submetidas a esse vexame. Mas Viktor, ele conseguiu sobreviver. Após 910 dias, em 1945, quando as forças americanas invadiram Berlim, conseguiram chegar até Auschwitz, a última prisão que Viktor tinha ficado, o último campo de concentração, e ele foi liberto. Agora, eu vou te contar uma outra situação. Dizem que as cadeias americanas eram extremamente violentas. E os psicólogos, então, resolveram fazer uma pesquisa. O psicólogo Vipar Zambart, da Faculdade de Stanford, ele decidiu escolher 24 voluntários. E com esses 24 voluntários, ele então resolveu fazer uma experiência. Testar o motivo de por que as cadeias eram tão violentas. Philip escolheu pessoas brancas, de classe médias, pessoas abastadas, pessoas que tinham suas mentes, a sua sanidade mental perfeita, para que depois não falasse que pessoas que estavam à mercê da sociedade, marginalizadas, poderiam sofrer qualquer tipo de influência. O que ele queria fazer, o teste, se essas pessoas presas, elas poderiam se tornar violentas. Ele separou dois grupos. O primeiro grupo seria um grupo de prisioneiros. E o segundo grupo seria o grupo de agentes. Sim, os carcereiros, comumente, como nós conhecemos. Então, o experimento foi dado o START. Esse experimento previa, por 6 semanas, manter essas pessoas e ver como elas iriam se sair durante o seu tempo preso. E eles cuidaram para que tudo isso desse certo, para que fosse uma experiência realmente real. Então, pessoas policiais foram até as casas dessas pessoas, acusaram elas por vários delitos e as prenderam, fichando, tirando suas impressões digitais e também fotografando. Como tudo perfeito de uma prisão real. Essas pessoas então foram conduzidas e deu-se início
ao experimento. Logo, de imediato, aquelas pessoas que eram os carcereiros passaram a ser autoritárias, violentas. Elas começaram a fazer os presos apagar flexões, dar banho de jato de água neles, colocando eles de cara contra a parede. Sim, pessoas comuns, pessoas que haviam saído do mesmo seio da sociedade, pessoas que estavam ali também no experimento, já tinham cortado os laços afetivos e começaram a oprimir. Os presos então começaram a ficar revoltosos, violentos. Alguns entraram em depressão, outros em pânico e precisaram ser retirados. Outros começaram a brigar entre eles e uma outra parte fugiu. Esse experimento, que foi feito para durar 2 semanas, durou só 6 dias, porque perdeu totalmente o controle. E aí vem a pergunta: o porquê que o Victor, que estava preso juntamente com outras pessoas, conseguiu sobreviver àquele momento de tanta escassez, momento de tanta opressão? E pessoas que estavam em experimentos, em sua sanidade pura, brancos, abastados, acabaram se degladiando. Simples. Um tinha apenas 2 opções: viver ou morrer. Enquanto o outro, eles não tinham um propósito puro, um propósito direto, um propósito que realmente os levassem a vencer. Então, simplesmente, eles começaram a se gladiar entre eles, perdidos. Presta atenção nesse outro experimento. As pessoas foram escolhidas, alunos, eles tinham 3 opções. Vamos chamar de 3 grupos: o grupo A, o grupo B e o grupo C. Eles então deveriam escolher entre ir para uma viagem ou não. Só que o primeiro grupo sabia que tinha sido aprovado. Então, praticamente, boa parte deles escolheu ir. O grupo A, 57%. O grupo B foi reprovado. E mesmo assim, 54% dessas pessoas resolveram ir. Os aprovados, 57%. Os reprovados, mesmo reprovados, 54%, para ir nessa viagem. E pasmem, havia um grupo C. E esse grupo C não sabia se tinha sido aprovado ou reprovado. E, para surpresa, 61% dessas pessoas escolheram pagar uma taxa. Ah, esqueci desse detalhe. Eles poderiam pagar uma taxa antecipada de R$50 para segurar a vaga, para decidir se iriam ou não iriam. Compreendeu? O grupo C, 61% resolveu pagar a taxa e não se decidiram em ir ou não ir, porque não sabiam se tinham sido aprovados ou reprovados. O que isso tudo mostra pra gente na nossa procura de propósito, talento e foco? O primeiro, se a gente não tem propósito, se a gente não tem direção, qualquer direção vale. No primeiro, o Victor tinha propósito. Victor tinha uma direção, que era se manter vivo. Aqui, os alunos, mesmo sabendo se tinham sido aprovados ou não aprovados, eles também tinham foco. Muitas vezes nós temos várias opções e com muitas opções a gente perde o foco. Então os aprovados e os reprovados, eles sabiam para onde queriam ir. Eles já sabiam que o seu destino de aprovação ou não. Então a viagem tampouco importava. Agora, quando nós temos várias opções, nós não sabemos para onde ir. Então, primeiro escolha o seu talento. Descubra aquilo que você é bom. A segunda, tenha um propósito claro. Por que você quer usufruir desse talento? O que você quer fazer? E terceiro, tenha foco. Porque quem não tem foco, qualquer caminho serve. E a dúvida, meu irmão, é mortífera. A dúvida te mata. O pior que tomar uma decisão é não tomá-la, é ficar paralisado. Você vai matar os seus sonhos. Então tenha um propósito. Use o seu talento e tenha foco. Quer ver uma experiência? Pense que você tem um filme para assistir. E você tem um filme A, tem um filme B e tem um filme C. Você vai ficar perdido. E pode ter certeza, muitas vezes você vai ficar em casa. Porque você não vai saber decidir quais desses filmes.
Agora, se tiver apenas um filme passando no cinema e for aquele filme que você tanto gosta, pode ter certeza que você vai mover mundos e fundos para chegar nesse filme. Então, que esse vídeo possa ter te ensinado a ter um propósito claro, a ter foco e usufruir bem o seu talento. Se esse vídeo fez sentido para você, dá uma curtida, curta aqui, envia, compartilha com os amigos, clica no sininho para você curtir os próximos vídeos que vão te trazer muito mais clareza, direção e foco para você conseguir obter um sucesso naquilo que você tanto deseja.